Jesus, a rocha eterna, a pedra angular, que os poderes do inferno não puderam derrubar. Jesus, a vida eterna, deixou glória e poder como sacrifício vivo, por nós veio morrer. Mas a morte e o inferno não puderam derrotar, pois havia um plano eterno que o fez ressuscitar. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. Jesus, a rocha eterna, a pedra angular, os poderes do inferno não puderam derrubar. Jesus, a vida eterna, deixou glória e poder como sacrifício vivo, por nós veio morrer. Mas a morte e o inferno não puderam derrotar, pois havia um plano eterno que o fez ressuscitar. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. Aleluia, toda glória e louvor. Aleluia, a Jesus, nosso Senhor. Aleluia, toda glória e louvor. Aleluia, a Jesus, nosso Senhor. Aleluia, toda glória e louvor. Aleluia, a Jesus, nosso Senhor. Aleluia, toda glória e louvor. Aleluia, a Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor. Nosso Senhor. Nosso Senhor. Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, amada Igreja de Cristo que se reúne mais uma vez para adorar, para cultuar, para aprender mais da palavra do Senhor. Que da graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos e com todas aí onde vocês estão, nas suas casas, no trabalho. Sabemos que hoje temos pessoas que estão no hospital nos acompanhando, então que o Espírito de Deus alcance todos, trazendo paz, tranquilidade, falando ao seu coração, falando ao nosso coração,
com os cânticos, com os louvores, com as orações, que Deus acalente o nosso coração e a nossa alma nessa noite. São todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas na presença do Senhor. E nós queremos mais uma vez adorar ao Senhor, cultuar ao nosso Deus, entoar cânticos ao nosso Deus. Queremos mais uma vez aprender do nosso Pai. Amém? Então, abra o seu coração, entre na presença do Senhor, fale com Ele, coloque tudo que passa na sua vida diante do Senhor, desde agora. Verbalize, converse com Ele e sinta a paz que excede todo entendimento, chegando até você, aí onde você está. Amém? Amém. Vamos então iniciar esse culto. Um texto que está lá em Daniel, capítulo 2, verso 23. Daniel, capítulo 2, verso 23. Diz assim: Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Meus irmãos, minhas irmãs, Daniel agradece, ele louva, ele adora a Deus, porque Deus ouviu a sua oração, porque Deus ouviu a oração dos seus amigos, revelando o que o sonho do rei queria dizer. Uma verdadeira bênção na vida deles, um milagre na vida deles, porque eles estavam fadados à morte. Ele, seus amigos e o seu povo estavam ali quase prontos para morrer. E ele fala para o rei: Rei, me dá mais alguns dias. Me dá mais alguns dias que eu vou conversar com meu Deus e ele há de revelar o que acontece. E ele convoca os seus amigos à oração. E os seus amigos aceitam o desafio e eles oram por aquele propósito e Deus revela o que o sonho do rei queria dizer. E eles são salvos. E eles são salvos. Deus os abençoe. Aleluias por isso. Que possamos, assim como Daniel, cultivar o mesmo sentimento de agradecimento, de louvor, pelas respostas que nós recebemos e também pelas respostas que nós não recebemos, que muitas vezes não recebemos e é bênção para as nossas vidas não receber algumas respostas. Deus é soberano, sabe de tudo e sabe de todas as coisas. Então que possamos, assim como Daniel, agradecer pelas respostas, louvar ao Senhor pelas respostas. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que tenhamos esse coração grato ao nosso Deus. Nós vamos ter uma palavra de oração e, na sequência, nós vamos adorar ao Senhor, vamos entoar um hino ao nosso Deus, que é o Cantai Todos os Povos 46. Senhor, eu preciso de Ti. E para essa oração e para nos ajudar com esse hino, nós convidamos a nossa irmã Alexandra e o nosso irmão Sérgio, que nos conduzirá durante essa oração e durante esse hino. Amém? Então, nós vamos passar para eles e eles vão conduzir essa oração para nós. Boa noite, irmãos. Dando início ao nosso culto de hoje, vou fazer uma oração para lembrar como é importante não esquecermos de adorar o nosso supremo, maravilhoso Criador. Nosso Deus, nosso Pai, graças te rendemos, Senhor, por mais um dia que concedes a cada um de nós, Pai amado. Nós cremos, Senhor, que a Tua presença em nossas vidas tem nos livrado, tem nos sustentado, e por isso tudo nós te glorificamos e adoramos, Pai. Pois sem Ti não estaríamos conseguindo superar, nem suportar, Senhor, essa calamidade, todos esses problemas que estão cercando, Pai, a nossa vida, os nossos irmãos, as nossas igrejas, o nosso país. Deus amado, queremos te render essa graça maravilhosa, Pai,
te render, Senhor, todo o louvor, toda a glória, Pai amado. Esteja conosco no decorrer desse trabalho, dessa presença maravilhosa que nos consola, que nos dá alento, Senhor. Essa presença que nos mostra como é bom estar sempre confiando em Ti, Senhor. Obrigada, Senhor, pela Tua graça em nossas vidas, Pai amado. Nós Te adoramos e queremos sempre estar na Tua presença, sabendo que somente de Ti vem o nosso consolo e vem o nosso conforto. Obrigada mais uma vez Te damos, Senhor, pelo Seu amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, vamos cantar o hino 46, Senhor, eu preciso de Ti. Que lembremos em todos os momentos de nossa vida o quanto nós somos dependentes dos cuidados de Deus. Eu creio, Senhor, na divina promessa, vitórias já tive nas lutas aqui. Contudo, é muito certo que a gente tropeça. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima do sol criador. Contudo, não posso segui-lo sozinho, por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-Te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo, é possível que dela me aparte. Por isso, Senhor, eu preciso de Ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino. Por isso eu preciso de Ti, meu Senhor. Amém, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Sim, nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Senhor em nós, precisamos da Sua ação, do Teu cuidado e da Tua proteção. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava vendo aqui nos comentários e a nossa irmã Beth disse que está assistindo, cultuando ao nosso Deus lá no Hospital Lefort com a Dona Helena. Dona Helena, eu queria mandar um beijo para a senhora, que Deus te abençoe, que a recuperação sua seja tranquila, que não tenha dor, que o Senhor possa te abraçar agora aí onde a senhora está e sinta o poder de Deus te restaurando. Nós, como igreja, estamos orando pela senhora, orando pela família, tá? Então que Deus te abençoe e sinta a paz do Espírito Santo aí com você. Amém? Amém. Leitura das Sagradas Escrituras em Isaías 28:16. E depois nós vamos para 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 1 a 4 e o verso 7. Então nós vamos ler dois textos curtos aqui, né? Isaías 28:16. Depois nós vamos para 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 1 a 4 e o verso 7. Isaías 28:16, apenas um versículo. Depois 1 Pedro 2, de 1 a 4 e o verso 7. Diz assim as Sagradas Escrituras: Mas o soberano, o Senhor, diz o seguinte:
Eu colocarei em Sião uma pedra para ser a pedra principal do alicerce firme e precioso, sobre o qual se pode construir com segurança. Aquele que confia jamais será abalado. Agora nós vamos lá para 1 Pedro, capítulo 2, dos versos 1 a 4 e depois o verso 7. Diz assim: portanto, libertem-se dos seus sentimentos de maldade e de todo o engano. Acabem com a falta de sinceridade e o ciúme e parem de falar dos outros por trás. Sejam como bebês, desejando puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês cresçam e sejam salvos. Vocês já experimentaram que o Senhor é bom. Cheguem-se a Cristo, que é a pedra viva. Embora os homens o tenham rejeitado, ele é muito precioso para Deus, que o escolheu acima de todos os outros. Versículo 7 de 1 Pedro 2. Sim, essa pedra é muito preciosa para vocês, os que creem, e para aqueles que o rejeitam. A pedra que foi rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra de esquina, a parte mais honrosa e mais importante do edifício. Lá em Isaías nós vemos a profecia que o soberano colocaria em Sião uma pedra para ser a pedra principal, a pedra angular, o alicerce firme de Sião. E Pedro então está dizendo para a gente se achegar a Cristo, que é a pedra viva, a pedra proferida lá pelo profeta. Chegou, é Jesus Cristo de Nazaré. Pedro dizendo isso, essa pedra é muito preciosa para mim e para vocês, os que creem. A pedra que foi rejeitada pelos construtores tornou a pedra de esquina, a pedra principal, o fundamento nas nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. Guarda essa palavra no seu coração. Durante a mensagem, nós retomaremos alguns pontos dela. Amém? Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Vamos adorar ao nosso Deus agora com a participação do nosso coral. Está lindo mais uma vez. Parabéns a todos. Que Deus abençoe o nosso coral que tem servido ao Senhor. Que Deus abençoe todos aqueles que têm nos ajudado com as nossas lives, seja no louvor, nas orações, no coral, conjunto masculino. Que Deus abençoe cada um dos irmãos e irmãs e que tudo isso venha em dobro na vida de cada um, Amém? Vamos louvar ao Senhor então em nome de Jesus?
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluias, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Não sei se as enfermeiras estão ainda aí, por aí, Beth. Um abraço também para as enfermeiras, para os médicos que estão aí assistindo, cultuando a Deus. Que Deus abençoe cada uma de vocês, cada um de vocês que têm sido verdadeiros heróis aí diante desses dias que nós estamos vivendo. Continuamos orando por cada enfermeiro, cada enfermeira, médicos, pessoal que está na linha de frente aí, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 5, Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 32, diz assim: Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. Jesus dizendo, respondendo aos escribas e fariseus, não vim para chamar justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus, diante da indagação capciosa, da pergunta capciosa dos fariseus, dos mestres da lei, sobre o porquê que ele e os seus discípulos estavam comendo e bebendo com os pecadores ali naquele banquete oferecido por Levi, Jesus responde de forma espetacular. As pessoas saudáveis não precisam de médico, e sim os doentes. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus não veio para aqueles que se achavam justos, aqueles que se achavam acima da média, aqueles que se achavam moralmente corretos, né? Os escribas e os fariseus. Jesus ele veio justamente por aqueles pecadores, veio para aquelas pessoas marginalizadas. Jesus ele veio para mim, veio por você.
É claro que Jesus também veio pelos escribas, veio pelos fariseus, porque eles também eram pecadores, mas como nós vimos na leitura que acabamos de fazer, eles o rejeitaram. Os construtores rejeitaram a pedra angular. E Jesus ele veio então justamente por mim e por você, porque nós somos pecadores. E como pecadores, nós carecemos da ação sobrenatural, da graça e do amor do nosso Deus. Jesus então nos diz nessa noite, não vim para chamar os justos, mas sim você, os pecadores, para que se arrependam. E nós constantemente estamos nos arrependendo, constantemente estamos nos colocando aos pés de Jesus, contritos, clamando pelo seu perdão, clamando pelo seu cuidado nas nossas vidas, confessando os nossos pecados para que Ele nos perdoe, continuamente permanecendo próximos ao nosso Mestre. Então vamos fazer isso mais uma vez, nos achegar aos pés de Jesus, confessando os nossos pecados e clamando pelo seu perdão. Amém? Amém. Curve sua cabeça então, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez em Tua presença, nós queremos confessar, ó Deus, a Ti os nossos pecados, nossas falhas, tudo que porventura fizemos e não tenha Te agradado. Queremos clamar, ó Deus, que o Senhor apague, esqueça, ó Deus, de todo pecado e de toda falha, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor tire o peso do pecado, da culpa dos nossos ombros e possamos viver de forma livre e leve, ó Deus, de fato, ó Deus. Em nome de Jesus, assim como o Senhor nos perdoa nessa noite, eu quero clamar que o Senhor nos ajude também a perdoar e a pedir perdão aos nossos colegas, aos nossos amigos, aos nossos familiares. Senhor, encha-nos as nossas vidas com esse amor e com esse perdão, para que possamos também perdoar e também pedir perdão. Nos ajude a vencer, ó Deus, as tentações, nos ajude, Senhor, a vencer o pecado que habita em nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Em Cristo, irmãos, nós somos perdoados através do seu sangue escorrido na cruz. Creia nisso. Se aproprie dessa verdade na sua vida, porque o sacrifício de Jesus na cruz ele é definitivo e ele é único para nos perdoar e para nos tornar justos diante de Deus. Aleluias por isso, glórias ao nome do nosso Senhor. Irmãos, vamos adorar ao Senhor, vamos louvar ao nosso Deus. Nós convidamos não, né? Na escala hoje é a nossa irmã Andréia que nos conduzirá neste período de louvor e adoração, de ministração. Então, vamos passar a palavra para a irmã e aproveite esse momento para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor, para entoar cânticos ao nosso Deus. Amém? Só um minutinho, irmãos. Problemas técnicos. Convido os irmãos chegou, tá aí. louvarem junto comigo a fidelidade e o cuidado do nosso Deus para com as nossas vidas. Tu
Esconde-nos, ó Deus. Esconde em mim. Sob tuas asas. Cobre com tuas mãos de amor. Quando os mares sobem trovões surgem, vou contigo além das nuvens. Pai, tu és o Rei sobre os mares. Eu me calo, pois sei que és Deus. Quando os mares sobem, trovões surgem, vou contigo além das nuvens. Pai, tu és o Rei sobre os mares. Eu me calo, pois sei que és Deus. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esses momentos de louvor, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor esconde-nos, ó Pai, debaixo das tuas mãos de amor, ó Pai. Muito obrigado por esse cuidado. Muito obrigado pela tua proteção. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é Deus da nossa vida, Deus querido. Muito obrigada, Senhor, pela tua fidelidade, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos. E que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa visitar, ó Pai, cada irmão, ó Pai, nesta noite, Senhor, que está online, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa visitar, ó Pai, a tua igreja nessa noite, querido Deus. Que o Senhor possa, Senhor, continuar falando aos nossos corações, abençoando as nossas vidas, Senhor, e fazendo a tua vontade, Senhor, nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigada por tudo, Deus querido. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glórias ao nome de Jesus. Como é bom poder louvar, como é bom poder adorar ao nosso Deus, que é digno de receber nosso louvor, a nossa adoração. Glórias ao nosso Pai. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos aproveitar que o nosso coração está aquecido, que estamos sintonizados com o Pai. Vamos meditar na sua palavra, vamos aprender um pouquinho sobre a porção que Deus reservou para nós nessa noite. Então eu te convido para abrir a sua Bíblia, abrir o seu aplicativo, o seu tablet, no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, dos versos 13 a 20. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 16, dos versos 13 a 20. Eu vou ler em uma tradução que nós não costumamos usar, que é a Nova Bíblia Viva. A Nova Bíblia Viva traz traduz uma das palavras por uma palavra em português que eu concordo, então por isso nós vamos usar a Nova Bíblia Viva nessa leitura, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo está dizendo que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e ainda outros que é Jeremias ou um dos outros profetas. Então ele perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que sou eu? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Deus abençoou você, Simão, filho de Jonas, disse Jesus, porque o meu Pai que está no céu revelou isso pessoalmente a você. Isso não vem de nenhuma fonte humana. Você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. E eu darei a você as chaves do reino dos céus. As coisas que você atar na terra serão atadas no céu, e as coisas que você desatar na terra serão desatadas no céu. Então advertiu aos discípulos que não contassem aos outros que ele era o Messias. Vamos orar, Senhor. Estamos diante da Tua palavra e queremos clamar a Ti entendimento, queremos clamar a Ti discernimento, queremos que o Senhor abra os nossos ouvidos, abra os nossos olhos para que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Mais do que isso, Senhor, nos ajude a colocar em prática aquilo que nós entendemos. Usa-me, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade, para honra e glória do Teu nome. Amém e amém. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Irmãos, esse mês de julho é um mês muito importante para nós, presbiterianos e independentes, né? Por quê? Porque é o mês em que nós comemoramos 117 anos de existência. Mais especificamente, no dia 31 de julho, a nossa Igreja Presbiteriana Independente estará comemorando 117 anos de existência de âmbito nacional. Não estou falando da IPI de Vila Diva, da Igreja Presbiteriana Independente de Vila Diva, mas a Igreja Presbiteriana Independente do Brasil está comemorando 117 anos agora no dia 31 de julho. E para comemorar, então, né, tem toda uma programação prevista aí para a semana que vem, a partir da semana que vem. E aproveitando essa data festiva, hoje nós vamos meditar um pouco sobre a igreja, sobre o fundamento da igreja verdadeira. Qual que é o fundamento de uma igreja verdadeira? Não é a nossa intenção aqui avaliar ou falar mal de denominações, não é nossa intenção afirmar se igreja X ou igreja Y ela é uma igreja verdadeira ou não, mas a nossa intenção nessa noite é meditar em um dos fundamentos, um dos elementos fundamentais que constituem uma igreja verdadeira. Apenas um dos elementos fundamentais que quando você olha, fala assim, opa, essa igreja está no caminho certo. Essa igreja é uma igreja verdadeira. E a partir então dessa reflexão, nós olharmos para dentro de casa, olharmos para dentro de nós mesmos e identificarmos se cultivamos esse elemento e assim termos consciência e a certeza que estamos inseridos na igreja de Cristo, na igreja verdadeira. Nós aqui, IPI de Vila Diva, faremos esse exercício com nós, como IPI de Vila Diva. Você que nos assiste vai fazer o exercício com a sua igreja. Se a sua igreja estiver fundamentada no que nós vamos conversar, você pode ter a tranquilidade e a certeza que a sua igreja está no caminho certo. É uma igreja verdadeira, uma igreja que pertence ao nosso Cristo. Mas antes de nós meditarmos então nesse fundamento da igreja, vamos pensar rapidamente na palavra igreja. Já parou para pensar na palavra igreja? A palavra igreja ela vem do grego, lá no grego é a palavra eclesia. Eclesia. E eclesia é E-K-K-L-E-S-I, fazendo a transliteração para o português, né? Eclesia é formado pela junção de duas palavras. Então nós vamos meditar rapidamente. Ela é formada por duas palavras gregas, são ela, a preposição ek, então o e e o k inicial, né? A preposição ek, que indica movimento. Movimento de dentro para fora. Então quando eu estou... Se nós fôssemos usar o grego, né, e a gente fosse usar o exemplo saindo de casa, teria a preposição ek antes da palavra. Então, a preposição ek dá essa ideia de movimento, de dentro para fora.
e também é formada pelo verbo kalel. O verbo kalel quer dizer chamar, convocar, convidar. Então, literalmente, né, eclesia seria algo do tipo chamados para fora. E a gente vê imagens, a gente vê pessoas pregando sobre isso, chamados para fora, e de certo não está errado. Mas eu penso que essa definição é uma definição um pouco vaga, pois pode nos levar a diversas interpretações, como, por exemplo, chamados para fora das quatro paredes da igreja, é um sentido, né, de irmos até os necessitados, chamados para fora do mundo, então não vamos mais viver dentro deste mundo pecaminoso, chamados para fora do sistema religioso. Então, assim, tem vários tipos de aplicações que podem ser feitas. Mas, quando a gente analisa essa palavra, quando a gente faz um estudo mais profundo da palavra eclesia, buscando entender um pouco mais o sentido em que ela foi usada ali no contexto, no momento em que ela foi escrita ali, né, qual era o sentimento do escritor ao usar essa palavra, percebemos que eclesia está mais relacionada a ajuntamento. Eclesia está mais relacionada à assembleia, eclesia está mais relacionado à reunião. E é mais ou menos isso que encontramos na Enciclopédia Histórico-Teológica da Igreja Cristã, da editora Vida Nova. Nessa enciclopédia nós encontramos o seguinte sobre essa palavra. Lá no Novo Testamento, né, na língua grega, igreja traduz a palavra eclesia, como nós já dizemos, né? No grego secular, eclesia designava uma assembleia pública, e este significado ainda foi mantido no Novo Testamento. Então, eclesia, no momento ali que foi escrito, as pessoas usavam essa palavra para se referir a um ajuntamento, a uma assembleia pública, tá certo? E aí o dicionário, né, a enciclopédia, continua dizendo assim: no Antigo Testamento, onde é o hebraico, né, que era falado, a palavra kahal. Kahal significava a Assembleia do Povo de Deus. E essa palavra kahal, na Septuaginta, que é uma tradução do hebraico para o grego, ela foi traduzida por eclesia ou sinagogue. Né? Então, até mesmo no Novo Testamento, a eclesia pode significar a Assembleia dos Israelitas, uma reunião dos israelitas, mas a parte dessas exceções, a palavra eclesia no Novo Testamento designa a igreja cristã, tanto a igreja local quanto a igreja universal, tanto a igreja invisível quanto a igreja invisível. Sendo assim, meus irmãos e minhas irmãs, eclesia então é um ajuntamento. Eclesia é uma reunião de pessoas que geralmente saem das suas casas e vão até algum local para oração, para uma reunião, para um propósito em comum. Era o que acontecia na igreja de Atos. As pessoas saíam de suas casas, reuniam-se em uma casa só e ali eles tinham uma reunião. O que a gente pode entender com isso? Que sem pessoas não há igreja. Sem pessoas não tem como existir igreja. Logo a igreja somos nós, logo a igreja sou eu, logo a igreja é você. Uma igreja sem pessoas não é igreja. E para esse grupo que se reúne em um local específico, para esse grupo ser legítimo, para esse grupo ser de fato uma igreja verdadeira, precisa estar fundamentada em algo sólido, em algo confiável. Afinal, somente o que tem fundação em rocha perdura por muito tempo. Quando nós pensamos nas construções, né, existe ali um trabalho de batistaca, de perfuração, para que as colunas cheguem até o solo forte, solo rochoso, para que suporte toda a estrutura que será levantada ali. E a igreja, nós como igreja, também precisamos estar fundamentados em algo sólido. E qual que é então o fundamento da nossa igreja? Qual que é o fundamento de uma igreja verdadeira? É Jesus Cristo.
No texto base da nossa reflexão, o próprio Jesus afirma ser ele o fundamento. Ele afirma ser ele a pedra, a rocha que sustenta a igreja. O contexto do nosso texto é mais ou menos assim. Jesus, ele tenta ali, ele parece lançar uma pesquisa de popularidade. Ele pergunta para os seus discípulos, olha, o que as pessoas andam dizendo sobre mim? O que as pessoas andam falando? Quem eu sou para essas pessoas? E aí um discípulo fala assim, Senhor, eu ouvi alguém dizer que o Senhor é João Batista. Senhor, eu ouvi outra pessoa dizendo que o Senhor é Elias. Senhor, o outro, né, diz assim, eu ouvi dizer aí alguém perguntando se o Senhor era Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus interrompe os discípulos e diz assim, mas e para vocês? E para vocês, meus seguidores, quem eu sou para vocês? E Pedro, ele é muito impulsivo, né, muito para frente, assim, não deixa que as pessoas falem, já responde na lata com a resposta que Jesus esperava ouvir. Pedro diz assim, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluias por isso, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu gostaria de fazer uma pausa aqui para uma reflexão rápida. Se alguém chegasse para você hoje, agora, e fizesse essa mesma pergunta, quem é Jesus para você? O que você responderia? Às vezes não sabemos defender a nossa fé, às vezes não sabemos dizer quem é Jesus para nós. Eu fiz esse exercício várias vezes entre jovens e adolescentes, e eles tinham dificuldades em expressar quem era Jesus para eles. Quem é Jesus para você, meu irmão? Quem é Jesus para você, minha irmã? E segundo o verso 17, nós só conseguiremos responder satisfatoriamente essa pergunta, assim como Pedro respondeu, quando o próprio Deus nos revela, quando o próprio Deus nos ilumina a mente de tal forma que nós possamos responder, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E foi isso que aconteceu com Pedro. O verso 17 diz assim, Deus abençoou você, filho de Jonas, disse Jesus, porque é meu Pai que está no céu. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Logo na sequência, vemos a afirmação que Ele mesmo, Jesus Cristo, é o fundamento da igreja. Jesus Cristo é o fundamento da igreja. Ele diz no verso 18, você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e todas as forças do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui eu acho que nós temos que parar um pouco e meditar nesse versículo. Meditar para compreender corretamente, porque existem ao menos 3 interpretações sobre esse versículo ao longo da história da igreja. E se nós não entendermos de forma adequada, somos levados ao erro. Qual é o fundamento da igreja? Qual é o fundamento da igreja? Rapidamente, existem 3, então, possíveis interpretações ao longo da história da igreja. Vou comentar as 3 bem rapidamente. Então, a primeira interpretação desse texto, né, do decorrer da história da igreja, diz que Pedro é o fundamento da igreja. Pedro ali é o fundamento da igreja, como se Cristo estivesse sendo assim, sobre ele a igreja seria edificada. Tem até um ditado que diz assim, onde está Pedro, aí está a igreja. Essa é uma linha de raciocínio que algumas denominações seguem. Mas com todo respeito, meus irmãos e minhas irmãs, se a igreja fosse edificada sobre um ser humano falho, como eu e como você, não duraria todo esse tempo, 2000 e tantos anos. O fundamento do ser humano é muito fraco, porque é pecador, é falho. Não tem como nós sermos a base sólida de uma igreja. A igreja não é nossa. Uma segunda interpretação diz que a afirmação de Pedro é o fundamento da igreja. A afirmação que ele diz, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo.
Essa é um pouco menos difundida. E a terceira interpretação que nós seguimos, né, nós presbiterianos, nós reformados, nós protestantes seguimos e entendemos, e a Bíblia deixa isso de forma muito clara, sobretudo quando nós estudamos ali no original, é que o próprio Cristo é a pedra. O próprio Cristo é a rocha em que a igreja está edificada. Então essa é a interpretação mais coerente de acordo com o texto. E a interpretação adotada por nós, pela igreja reformada, pela igreja protestante. Existe ali um trocadilho no texto. Né? Existe um trocadilho entre Pedro e pedra. Pedro e pedra. No nosso texto, na nossa versão, foi traduzido por rocha. Então, Pedro e rocha. E esse trocadilho no grego também existe. É Petros, que quer dizer Pedro, e Petra, que quer dizer pedra, rocha, né? Então, Petros, que foi traduzido para Pedro, é fragmento de rocha, é a rochinha pequena, é um pedaço da rocha sólida. Já a Petra, né, que representa Jesus, é a pedra inteira. É a rocha firme, Jesus é a rocha. Em todas essas escrituras, quando o termo Petra é aplicado, é relacionado a Deus, é relacionado a Jesus. Então Jesus estava dizendo assim, tu és Pedro, Petros, fragmentos de pedra. E sobre esta Petra, sobre esta rocha, eu, Jesus, edificarei a minha igreja. Além disso, meus irmãos, desses trocadilhos, né, que às vezes a gente passa desapercebido, existe um pronome aí, um pronome demonstrativo, e nos ajuda a entender melhor tudo isso. Esse pronome é o esta. Esta. O texto diz, você é Pedro, e sobre esta pedra. É como se Jesus estivesse dizendo isso. Né? Para nós entendermos melhor, esse pronome demonstrativo aparece em diversas línguas. Né? Há uma diferença entre o essa e o esta. Né? O essa dá a ideia de algo que está distante, algo que está um pouco mais distante. O esta é aquilo que está próximo, aquilo que está mais próximo a mim. O esta se refere, o esta se refere à pessoa que está falando, e o essa se refere ao destinatário. Então, pensando nisso, se Jesus quisesse dizer que Pedro é o fundamento da igreja, ele diria sim, você é Pedro, e sobre essa rocha, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas não, ele fala assim, tu és Pedro, fragmento de rocha. E sobre esta, Jesus falando, é sobre essa, aqui não eu, né? É sobre Jesus. Jesus, eu sou a rocha, eu sou o fundamento da igreja. E até Pedro, ele não se considera essa rocha, ele não se considera esse fundamento da igreja. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 e 7, que nós lemos no início da mensagem, ele diz assim, ó, cheguem-se a Cristo, que é a pedra viva. Cheguem-se a Cristo, que é a pedra viva. Embora os homens tenham rejeitado, ele é muito precioso para Deus, que escolheu acima de todos os outros. O verso 7 diz assim, sim, essa pedra é muito preciosa para vocês, os que creem. O próprio Pedro, se ele fosse a pedra, ele diz assim, olha, se aproximem de mim, porque eu sou o fundamento. Mas ele não diz isso. Os irmãos estão entendendo mais ou menos qual que é o fundamento da igreja? É o nosso Cristo. Ele é a pedra angular. Então fica claro, meus irmãos e minhas irmãs, que a igreja verdadeira é aquela igreja que tem como Cristo, que tem Cristo como seu fundamento, que tem Cristo como base, que tem Cristo como pedra angular, que tem Cristo como cabeça, que tem Cristo como Senhor. Isso explica a razão pela qual a igreja sobrevive anos após anos.
Guerras após de guerras, conflitos atrás de conflitos, perseguições em cima de perseguições, e a igreja permanece. A igreja está aí. Entramos numa pandemia feroz agora, as igrejas foram fechadas, mas a igreja permanece viva. Estamos aqui reunidos em nome do Senhor, nós nos reinventamos, a igreja sobrevive porque ela está sobre essa rocha sólida. E as portas do inferno, as tentativas do inimigo de destruir a igreja não prevalecerão. Bata o vento que for, aconteça o terremoto que acontecer, estamos firmados na rocha que é Cristo. Mas a pergunta que ecoa nessa noite, a pergunta que fica no ar, se a igreja somos nós, como um ajuntamento de pessoas reunidas com um propósito em comum, se a igreja sou eu, se a igreja é você, será que nós estamos firmados, fundamentados nessa rocha que é Cristo? Estar fundamentado nessa rocha, meus irmãos e minhas irmãs, pressupõe que nós somos parte dela, como predegulhos dessa rocha, como pedras dessa rocha, logo deveriam ser parecidos com essa rocha. Pega uma rocha grande, quebra em pedacinhos, aquele pedacinho parece com a outra rocha. Tem a mesma substância da rocha grande. Será que nós parecemos, ao menos um pouco, com esse fundamento? Então, estar incluído no corpo, no qual Cristo é a cabeça, sendo o corpo, pressupõe que estamos sujeitos ao cabeça, sujeitos, submissos a Jesus Cristo. Em outras palavras, então, meus irmãos e minhas irmãs, ao entendermos que Ele, somente Ele é a nossa base, a pedra angular, o cabeça, passamos a imitá-lo. Passamos a ser parecido com eles. Ser como Ele era, fazer o que Ele fazia, viver como Ele vivia. Ele passa a ser o nosso exemplo de vida. Precisamos ser como Cristo na terra, precisamos ser pequenos Cristos nessa terra. As pessoas precisam ver Cristo através de nossas vidas. Paulo diz à igreja de Coríntios, lá em 1 Coríntios 11:1, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. O apóstolo Paulo era imitador de Cristo. Pedras, fragmento de pedra. 1 Pedro 2:21, porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Percebam? Temos que seguir os passos de Jesus, precisamos ser como Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos meditar, então, rapidamente na nossa amada Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, como denominação eclesiástica. Será que essa denominação, será que nós estamos fundamentados sobre essa rocha inabalável? Será que nós temos Cristo como nosso fundamento, como seu cabeça? Será que nós fazemos parte da igreja verdadeira? Será? Então vamos então meditar um pouco na IPI do Brasil, na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Como igreja, como órgão, né, diante da sociedade, nós temos a nossa Constituição, as regras, nós temos ali todo os parâmetros, né, para sermos igreja diante de uma sociedade. E na nossa Constituição, ali no artigo 2, diz assim: a igreja tem como regra única e infalível de fé a prática. A igreja tem como regra única e infalível de fé e prática as Sagradas Escrituras do Antigo e do Novo Testamento, adota a forma presbiteriana de governo e o sistema doutrinário da Confissão de Fé de Westminster, regendo-se por esta Constituição. Meus irmãos e minhas irmãs, o artigo diz que a nossa igreja tem como regra única e infalível de fé a prática das Sagradas Escrituras. Então, ao afirmar isso, estamos dizendo que nós estamos submissos e sujeitos aos ensinamentos bíblicos. Nós estamos sujeitos aos ensinamentos bíblicos. Tudo que não está pautado nas Escrituras, nós rejeitamos. Nós deixamos de lado, porque não é bíblico.
Acabamos de ver que as Escrituras afirmam que Cristo é o fundamento da igreja. Ele é o cabeça, a rocha, a pedra angular. Então, se estamos submissos e sujeitos às Escrituras, estamos de acordo com esse ensinamento. Estamos de acordo com o texto que diz que Cristo é a pedra angular. Que Cristo é o fundamento, que Cristo é a rocha. Então estamos inseridos dentro da igreja verdadeira, pois biblicamente temos Cristo como nosso fundamento. O artigo que nós acabamos de ler diz também que nós adotamos a confissão de fé de Westminster como um sistema doutrinário. Nós falamos um pouco disso no começo do mês, né? Para quem não conhece, a confissão de fé de Westminster é uma confissão de fé reformada de orientação calvinista e é adotada então por muitas igrejas presbiterianas e reformadas ao redor do mundo. E essa confissão foi produzida pelos teólogos de Westminster ali no ano de 1643 a 1649, com o propósito de uniformidade de adoração, uniformidade de política da nossa igreja. Então, basicamente, é um compêndio, é um resumo das principais doutrinas apresentadas nas Escrituras. Então, a Confissão de Fé de Westminster nada mais é do que um manual para nós entendermos o que está registrado nas Escrituras. Mas o que a Confissão tem a nos dizer a esse respeito? Olha só, a Confissão de Fé de Westminster diz no capítulo 25, no parágrafo 6. Não há outro cabeça da igreja senão Jesus Cristo. Não há outro cabeça da igreja senão Jesus Cristo. Então, diante dessa afirmação constante nos documentos oficiais da igreja e nas escrituras sagradas, podemos ter a tranquilidade de que a nossa Igreja Presbiteriana Independente do Brasil é uma igreja verdadeira, está incluída na igreja verdadeira. Assim como tantas e tantas outras denominações também estão. Também fazem parte desse corpo de Cristo, que tem como fundamento, como sua cabeça, Cristo. Que tem as Escrituras como seu padrão, como sua fonte de regra, de fé e de prática. Então nós podemos dizer tranquilamente que nós estamos no caminho certo. Podemos dizer tranquilamente que nós vivemos por Cristo e vivemos para Ele. Nós vivemos servindo, seja no mistério que for, submissos ao cabeça que é Cristo. Sendo luz, sendo sal, testemunhas de Cristo por onde quer que nós andemos. E Ele nos chama para uma vida mais intensa de comunhão, uma vida mais intensa de vida eclesiástica, de vida de igreja, de vida entre pessoas. Ele nos chama a vivermos a igreja de forma mais intensa. Ele nos chama para vivermos para Ele, servindo a Ele, com os dons e talentos que Ele nos deu. Por quê? Porque sozinho nós não somos igrejas. Eu sozinho não sou igreja. Eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo, como diz uma musiquinha infantil. Isso então pressupõe gente reunida, e gente reunida pressupõe Cristo como fundamento. Eu gostaria de te perguntar, fizemos uma breve análise da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E a igreja que você frequenta? Tem as Escrituras Sagradas como padrão, regra de fé e de prática? Tem Jesus Cristo como fundamento? Se tem, meus irmãos e minhas irmãs, fiquem tranquilos, que também faz parte da igreja verdadeira. Não estou falando de placas, não estou falando de denominações. A igreja verdadeira de Cristo não é a igreja presbiteriana, a igreja verdadeira de Cristo não é a igreja batista, não é isso. A igreja verdadeira de Cristo é aquela que tem as Escrituras como seu único manual de prática, de regra e de fé, e que tem Cristo como seu fundamento, Cristo como sua base.
E lá no último dia todas essas igrejas vão se encontrar e lá no céu não terá placas. Lá no céu não terá placas, seremos todos uma só igreja diante do Senhor. Assim sendo, meus irmãos e minhas irmãs, não é apenas a nossa igreja, a IPI do Brasil, que é a igreja verdadeira. Não é apenas a IPI do Brasil, a igreja que salva. Não podemos afirmar isso de forma nenhuma, afinal de contas, não é a igreja que salva, mas é a fé no Cristo. É a fé em Jesus Cristo. O que salva é você ter confessado Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. O que salva é a fé no Cristo, né? E não a placa da igreja. A igreja vai nos ajudar a entender o Cristo. A igreja vai nos ajudar a conhecer mais o Cristo. A igreja vai nos ajudar a viver em comunhão, a fortalecer a nossa fé, a fortalecer a nossa esperança, a conhecer sobre Cristo nas Escrituras Sagradas, a conhecer sobre Cristo. Nós somos uma igreja séria, que está incluída as demais igrejas sérias que juntas formam a igreja verdadeira, a igreja de Cristo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, só o fato de saber que a nossa igreja, como denominação eclesiástica, está engajada em promover e ter o Cristo como seu fundamento, só de saber que a nossa igreja, como denominação, está engajada em ter a Bíblia como seu manual, né, como a sua única fonte de regra, de prática e de fé, já nos dá segurança, já nos dá tranquilidade para perseverarmos, para continuar servindo ao nosso Deus onde nós estamos. Por isso, seja a igreja de Cristo você. Seja a igreja de Cristo. Viva a igreja de Cristo. Sirva a igreja de Cristo. Engaje-se pela igreja de Cristo. Com seus dons, com seus talentos, com aquilo que Deus te deu para servir no corpo de Cristo. E tudo isso para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje meditamos aí sobre o fundamento da igreja viva. E esse fundamento é somente Cristo, que é a rocha, a pedra angular, aquele que os profetas anunciaram, foi enviado entre nós, viveu entre nós, sofreu o que nós sofremos, morreu em cruz para tirar os nossos pecados e agora vive e reina com o nosso Deus e há de voltar para nos levar para junto dele. Essa é a rocha, esse é o fundamento da igreja verdadeira do nosso Senhor. Amém, irmãos? Amém, amém. Em nome de Jesus. Vamos então caminhar para o final do nosso culto. Nós vamos ter uma palavra de oração. Nós vamos orar ao Senhor sobre essa palavra, orar para que o Senhor nos abençoe, ter aí um momento de intercessão. Estou vendo aqui se tem algum pedido. Vamos orar então? Curve sua cabeça daí onde você está mesmo. Vamos Senhor, em nome de Jesus, nós queremos entrar na Tua presença submissos à Tua palavra, queremos entrar em Tua presença, ó Deus, alegres, ó Deus, pela Tua palavra, queremos agradecer a Ti por ser o fundamento, por ser a base, ser a rocha sólida que sustenta a igreja. Por ser o Senhor que edificou a igreja, por ser o Senhor que sustenta a igreja, por ser o Senhor que virá buscar a igreja. Louvamos e agradecemos a Ti, Senhor, porque não são as denominações, ó Deus, a igreja certa, mas sim a igreja que tem as Sagradas Escrituras como sua fonte de regra, de prática e de fé, como base, como sustentação, aquilo que ensinam. E também, Senhor, a igreja verdadeira é aquela que tem a Ti como fundamento.
E nós te louvamos, ó Deus, porque nós, como Igreja Presbiteriana Independente, buscamos viver isso no nosso dia a dia. Pregamos isso, acreditamos nisso, ó Deus, e nós louvamos a Ti por causa disso. Queremos clamar a Ti, Senhor, que o Senhor ministre aos nossos corações essa palavra. Fale conosco, ó Deus, nos ajude a entendê-la, ó Deus, com o Teu Espírito Santo. Pai de amor, eu quero clamar a Ti, Senhor, para aqueles irmãos, por aqueles irmãos e irmãs que porventura identificaram algo de errado nas suas igrejas, talvez a igreja que não está pautada nas Escrituras, aí uma igreja que não está pautada no fundamento que é Cristo, ó Deus. Pai, de forma especial e sobrenatural, peço que Teu Espírito Santo vá até essas pessoas e se revele a elas. Mostre para elas, Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor revelou para Pedro, para que eles também possam dizer, para quem quiser ouvir, que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E nós, nessa noite, todos nós que já Te conhecemos, que já vivemos para Ti, nós declaramos para quem quiser ouvir, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque Deus já nos revelou isso, nós já cremos nisso, nós já vivemos isso, nós já temos o Senhor como nosso fundamento, nós já temos as Escrituras Sagradas como nossa fonte de regra de fé e de prática. Pai de amor, em nome de Jesus, nós aproveitamos esse momento de oração para interceder pela Tua casa, pelas igrejas que estão aqui representadas. Queremos orar, Senhor, em nome de Jesus, pelas lideranças. Queremos orar em nome de Jesus pelos membros, ó Deus, das igrejas. Queremos orar pelas famílias. Ó Senhor Deus, em nome de Jesus, sustente as Tuas famílias dos Teus filhos. Sustente o casamento, sustente o relacionamento. Reacenda a chama, Senhor, do amor nas famílias, entre casais, entre marido e mulher, que haja perdão, que haja cura nas famílias. Pai querido, Pai amado, eu quero aproveitar e orar, Senhor, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que clamam a Ti pelo alívio da dor, pela cura, aqueles que estão com Covid, aqueles que passaram por cirurgia, aqueles que estão hospitalizados. Hoje, por exemplo, temos a nossa irmã Helena, a Beth, que está acompanhando ali as enfermeiras. Oramos, ó Deus, para que o Senhor visite-as neste momento, ó Deus, trazendo consolo, trazendo, ó Deus, tirando a dor, tratando do corpo, ó Deus. Oramos ainda por todos aqueles que estão em processo de tratamento, ó Deus. Louvamos a Ti, Senhor, pelas respostas, ó Deus. Quantas e quantas pessoas temos orado e temos ouvido de relatos de curas, ó Deus, de bênçãos, que cirurgias deram certo, que Covids foram tratados, que as pessoas estão em casa. Nós Te louvamos por isso, Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Aproveitamos, Senhor, para orar, ó Deus, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que estão com dificuldades financeiras. Pai, sustenta a Tua casa, sustenta os Teus filhos, que não falte o pão de cada dia. Abençoe, Senhor, um emprego, abençoe, Senhor, uma profissão, abençoe, Senhor, em nome de Jesus, o sustento. Oramos, ó Deus, por todas as outras situações, ó Deus, de medo, de ansiedade, situações, ó Deus, de depressão. Pai, queremos colocar tudo isso diante de Ti e pedir para que o Senhor seja presente nas nossas vidas, de forma, ó Deus, que possamos glorificar o Teu nome, possamos sentir a Tua presença, possamos viver para Ti, possamos Te servir, mesmo que de forma virtual, mesmo que de forma online. Aproveitando o ensejo, também oramos, ó Deus, pelo retorno às atividades presenciais. Ó Deus, como é bom podermos viver em igreja, podermos estar juntos, abraçando, podemos estar juntos, orando uns pelos outros, adorando juntos. Nós queremos clamar ao Senhor que o Senhor nos ajude, nos oriente, nos guie para o retorno das atividades no tempo certo, de forma segura e de forma responsável. Pai de amor, em nome de Jesus, fica conosco. Abençoe a Tua igreja, abençoe as igrejas dos meus irmãos e minhas irmãs
aqui representados. Dá-nos, Senhor, uma semana de paz, uma semana abençoada. Dá-nos, Senhor, uma semana de vitórias. Uma semana que possamos testemunhar da Tua graça, uma semana que possamos testemunhar do Teu amor. Pai, crie situações, ó Deus, para que possamos falar do Teu amor para as outras pessoas. Nos leve até as pessoas que o Senhor já chamou para si, precisam ouvir do Teu Evangelho para crerem em Ti, e nos ajude a entender que essas pessoas foram enviadas por Ti para falarmos do Teu amor a elas. E nos ajude a falar, dá-nos as palavras que encantam, as palavras que convencem, as palavras do Teu próprio Espírito Santo. Usa-nos, ó Deus, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Senhor, nos despedimos na santa paz do Seu nome, crendo, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de nós, crendo que o Senhor é o nosso fundamento, o sustento das nossas vidas, dos nossos ministérios. Em nome do Teu Filho amado Jesus, oramos assim. Amém e amém. Recebe a bênção, então, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor, o infinito amor de Deus, o nosso Pai, as consolações, o cuidado e a proteção do Espírito Santo seja comigo e com você e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Alguns já sabem que estava aí na escola dominical com a gente. Eu estou com a coluna um pouco travada, não sei se os irmãos perceberam que eu estou parecendo um robozinho. De vez em quando faço umas caretas que dá umas pontadas na coluna aqui. Então nós pedimos oração aí para que Deus restaure aí. Acho que ontem nós saímos, acho que eu saí do carro de forma muito rápida, não sei, deu um mau jeito na lombar e eu estou meio travado. Para levantar um sufoco, para sentar um sufoco, de pé dói, sentado dói, deitado é a melhor posição que não dói. Então a gente já está tomando remédio, se Deus quiser logo isso ficará melhor. Irmãos, temos alguns avisos, eu gostaria de compartilhar a tela aí com os irmãos. Eu peço sua atenção só mais um minutinho. A nossa escola dominical, então, está acontecendo através da ferramenta Google Meet, domingo às 10 horas, tá? E nós estamos estudando o livro de Marcos. Então, no próximo domingo, Marcos 2, dos versos 23 a 28. Então, eu peço para que você tome nota e leia esse texto, aplique o método que nós estamos estudando e traga suas impressões para a aula para poder enriquecer a nossa aula. Amém? Um outro aviso, então, está relacionado à Semana Nacional de Oração. Como eu disse no início da mensagem, dia 31 de julho, nossa igreja completa 117 anos e é costume da nossa igreja ter uma semana de oração antes do aniversário. Todos os anos tem acontecido essa Semana Nacional de Oração. E esse ano não vai ser diferente, mesmo de forma online, essa Semana Nacional de Oração vai acontecer. Eu gostaria de convocar a todos para participarem com a gente, para estar engajados nessa Semana Nacional de Oração. Precisamos orar, precisamos entrar na presença do Senhor. Então, qual que é a programação? Começa já na sexta-feira. Na sexta-feira, dia 24 de julho, terá a Vigília Nacional de Oração. Olha só que legal. E será transmitido pelo YouTube da nossa Igreja Nacional. Então, na próxima sexta-feira, nós não teremos a nossa reunião, tá? A nossa reunião, nós vamos focar nessa Vigília Nacional de Oração. Então, na próxima sexta-feira, nós vamos só divulgar o link lá no Facebook, direcionar todos os irmãos para a página da nossa Igreja Nacional. Vamos todos juntos participar, então, da Vigília Nacional de Oração. Então, eu gostaria de convidar todos os irmãos para estarmos juntos. Na última atividade nacional que tivemos, né, foi muito legal que a IPI de Vila Diva estava em peso, comentando, interagindo, e foi muito bacana. Então, gostaria de convidar a todos para reservar esse tempo na próxima sexta-feira, então, para estar participando dessa Vigília Nacional de Oração. No dia 25, no sábado, tem outra programação, tá certo? Que daí é o início da semana de oração, que será culto, né, também. Então, nós vamos estar também no sábado,
participando dessa atividade. No dia 26 nós teremos a nossa transmissão, porque no dia 26 é domingo, e o culto é dirigido pela própria igreja local. E o tema então do culto aí será relacionado à humildade. E aí de segunda a sexta-feira, do dia 27 ao dia 31, todas as noites haverá uma programação no canal da igreja. Então, todos os dias à noite nós vamos tentar participar. Eu gostaria de convidar para que os irmãos participassem dessas atividades, para enriquecimento próprio, estar mais próximo do nosso Deus, né? Então, eu vou tentar participar de todas, estou me programando para isso. Então, no dia 24, nós não temos a nossa reunião de oração, nós vamos participar da Semana Nacional de Oração, e também no dia 31 de julho, né, na última sexta-feira do mês, nós também participaremos da atividade da Semana Nacional de Oração, tá certo? Então nós vamos só direcionar os irmãos para o canal da nossa igreja. O último aviso, então, é relacionado à campanha Todos Juntos em Missão. O Conselho Reunido decidiu que toda a oferta missionária arrecadada nesse mês será direcionada para a campanha Todos Juntos em Missão. A campanha Todos Juntos em Missão é uma campanha da nossa Igreja Nacional que visa arrecadar fundos para socorrer igrejas pequenas, campos missionários pequenos que não têm condições, que não estão com condições por causa da pandemia, de sustentar os seus pastores, suas pastoras, missionários e missionárias. Então, até outubro, eles têm um recurso a ser arrecadado para poder sustentar essas igrejas, esses pastores, pastoras, missionários e missionárias. Eu sei que alguns irmãos já depositaram, né, de forma anônima e individual, de acordo com aquilo que Deus propôs no seu coração, mas se você sentir no coração também de ofertar como igreja, né, então toda a oferta missionária arrecadada esse mês será direcionada para essa campanha Todos Juntos em Missão. Alguns irmãos estão perguntando a hora, o horário das atividades. Irmãos, eu não tenho essa informação ainda, mas eu vou buscar saber na semana e aí eu falo para os irmãos, então, qual que é o horário e tal, mas provavelmente vai ser à noite, ali no comecinho da noite, né, umas 7, 8 horas, mas eu vou confirmar essa informação, tá? Ainda não é certeza, então estou muito ansioso para participar dessa atividade, muito ansioso para estar mais perto de Deus nessa Semana Nacional de Oração. Amém? Irmãos, temos aí um minutinho ainda, eu gostaria de mandar um abraço para alguns irmãos que estão aqui com a gente, ó. A Cristiane Prado está aí, Deus abençoe o irmão, o Alain, Augusta Montiel, Deus abençoe a Augusta, a família, a Vera, Dona Vera, Deus abençoe, irmã, família também, Deus abençoe. Nossa irmã Eliade Nogueira, Deus abençoe, irmã, está sempre aí com a gente também. A nossa irmã Alisson está por aí, Deus abençoe, irmã, em nome de Jesus. Lucas Melo, Thalita, Deus abençoe, parabéns, né? Mais um aninho de casamento aí, glórias a Deus por causa disso. Também ontem, né, o Marcos e a Silvinha completaram mais um ano de casamento, recentemente o Ivan. Então, glória a Deus por isso, que Deus tem sustentado as nossas famílias. Tem aí minha tia Isabel, também está por aí, Deus abençoe, tia. Samara e Mateus, Deus abençoe, irmãos, muito bom ter vocês com a gente. A Beth, que está lá no hospital com a sua sogra, Dona Helena. Reverendo Vicente está por aí, ou estava por aí, Deus abençoe, pastor. Pastorzaço, amigo, Deus abençoe, irmão. Minha mãe, meu pai, Deus abençoe também, em nome de Jesus. Ah, a Sandra está por aí, Deus abençoe, Sandra, muito obrigado pela sua participação, por estar com a gente, interagindo. Ivan, Deus abençoe, Ivan, já voltou já do paraíso ou não? O Ivan hoje de manhã assistiu a escola dominical lá de Atibaia, paisagem bonita, muito legal. A Alzira também estava por aí, esposa do reverendo Donizete, eu não sei se ainda está. Deus abençoe, Alzira, muito bom ter você com a gente. Heitor e família, Deus abençoe, Heitor, família, muito bom ter vocês com a gente. Silvinha, Marcos, seu Davi, Dona Maria, Deus abençoe em nome de Jesus. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Bertina, Deus abençoe a Bertina em nome de Jesus. Dorcas e Ricardo, muito bom, Deus abençoe vocês também em nome de Jesus.
Maria Inês Brizola, Deus abençoe, irmã, em nome de Jesus. A dona Iraci está por aí, Deus abençoe, irmã. Muito bom a senhora por aí. Deixa eu ver se tem mais alguém que eu não falei. Célio Cícero, Deus abençoe, irmão, em nome de Jesus. Também estava aí acompanhando a gente, interagindo com a nossa live, com o nosso culto. Mariazinha, seu Marino, Deus abençoe também, em nome de Jesus. Deixa eu ver, Dona Alexandra, Sérgio também está por aí, Deus abençoe, em nome de Jesus, a vida de vocês. Nossa irmanice, Deus abençoe, irmã, muito bom ter a irmã com a gente, em nome de Jesus. Eu acho que são esses, irmãos, eu não consigo ver mais aqui. Então são todos recebam o meu abraço, todos recebam a minha bênção. Se eu não falei o seu nome, não fique triste, não fique bolada, né? Que todos são muito queridos, todas são muito queridas e nós estamos juntos aí nessa caminhada cristã. Amém? Então uma boa semana para você, uma boa semana para a sua família, que seja uma semana de bênção, uma semana de vitórias, uma semana que testemunharemos a ação de Jesus em nós. Amém? Amém, então, que Deus abençoe em nome de Jesus. Tchau! Jesus, a rocha eterna, a pedra angular, que os poderes do inferno não puderam derrubar. Jesus, a vida eterna, deixou glória e poder como sacrifício vivo, por nós veio morrer. A morte e o inferno não puderam derrotar, pois havia um plano eterno que o fez ressuscitar. E por isso toda glória, toda honra e louvor sejam dados a Jesus, nosso amado Salvador. Amado Salvador, Jesus, a rocha eterna, a pedra angular, os poderes do